A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. 27º domingo do tempo comum, irmão e irmã, o Evangelho de nosso Senhor entrando em sua casa, em sua vida, procurando e buscando assim a transformação necessária para bem vivermos os caminhos e os mandamentos de nosso Deus, o Deus da vida. Hoje vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Lucas 17, versículos de 5 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, quando ele volta da roça, lhe dirá: vem depressa para a mesa? Não dirá antes: prepara-me o jantar, arruma-te e serve-me antes, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer o servo porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, este domingo nos apresenta este panorama da fé com esta parábola ou esta explicação que Jesus nos deu em relação à fé. O pedido dos discípulos se torna na nossa vida também o nosso pedido. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não podemos confundir o que sentimos com aquilo que de fato é a fé. A fé não é um sentimento, a fé não é um desejo, mas a fé é uma força em nossa vida. A fé é aquele movimento que nos leva a crer, que nos leva a ser fiel, e daí vem fidel, fidelíssimo, fé. É aquele elemento, aquela realidade que faz com que eu supere e tenha força para viver todas as coisas, principalmente as adversidades da nossa vida. Ter fé, irmãos e irmãs, não é tão simples, até porque é necessário que a gente alimente a nossa fé. E como fazemos isso? Através daquilo que a igreja nos oferece, através daquilo que o Senhor nos deixou. Primeiro pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, pelas nossas orações e depois na certeza e na convicção de que tudo aquilo que fazemos no amor exige também fé para acontecer e para surtir os efeitos necessários na nossa vida. Irmão e irmã, é necessário olharmos para os nossos patriarcas, homens e mulheres, patriarcas e matriarcas, homens e mulheres de fé que nos deram este exemplo, assim como foi com Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu te enviar, onde eu te indicar. Se não fosse a fé de Abraão, nunca seria pai de muitos filhos ou de muitos povos. A fé nos lança para isto, naquela certeza de que se é o Senhor que nos pede, então que não tenhamos reservas e vamos adiante naquilo que o Senhor proporciona para nós e principalmente aquilo que nos tem reservado como missão. Se olharmos tantos outros profetas que, em nome da fé, agiram assim na confiança em Deus, nos mostram e nos dão este exemplo. A fé que moveu Maria no anúncio do anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Mesmo naquela pequena dúvida do que poderia acontecer, a fé, como se dará isso se não conheço homem algum? A fé que moveu Maria naquele momento a fez colocar-se diante de Deus sem reservas. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A mesma confiança e a mesma fé de nosso grande patriarca, bondoso e providentíssimo Pai São José, que também diante das incertezas teve sua fé alimentada e orientada por Deus a ponto de fazer tudo aquilo que o Senhor lhe pedira. José pega a mãe, pega o menino, a mãe e vai para o Egito. E tantas voltas, idas e vindas que o Senhor pediu
como prova a Moisés. A fé de Abraão, mais uma vez nosso patriarca, em sacrificar o seu único filho. E às vezes é preciso olhar assim. A fé vai pedir de nós, vai exigir de nós grandes sacrifícios. E se confiamos em Deus, como aconteceu com Abraão, que pela sua fé confiou que aquele sacrifício ia ser aceito por Deus, e no momento oportuno o Senhor disse: para, agora acredito, agora tenho certeza que você é um servo fiel. Pega o cordeiro que está ali reservado para este momento. Se nós compreendêssemos isso, irmãos e irmãs, nunca mais nós nos entregaríamos com reservas aos planos de Deus. E olharmos assim tantos outros discípulos, até mesmo Tomé, meu Senhor e meu Deus, eu creio, e assim continua a oração da igreja, eu creio, mas aumentai a minha fé. É preciso pedir ao Senhor que nos dê este dom da fé, que alimente, que nutra este dom na nossa vida. Não somente a fé para acreditarmos, mas a fé para acreditarmos e irmos. De modo, irmãos e irmãs, que a nossa fé está baseada neste mistério pascal. Vida, morte e ressurreição do Senhor. Como nos ensina São Paulo na carta aos Romanos, que lemos na liturgia de hoje. É pela fé em Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado que professamos também a nossa vida. Assim sendo, se tivermos fé pequena como um grão de mostarda, pediríamos a esta moreira: lança-te daqui e planta-te no mar. Esta fé pequenina, como a semente de mostarda, que ao crescer se torna uma árvore frondosa, é o exemplo da nossa vida. A nossa fé pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas se nutrida, alimentada e conservada, ela pode dar muito fruto e também crescer e ser fonte, acolhida e abrigo para tantos quantos necessitam também do nosso auxílio. E por fim, irmãos e irmãs, Jesus, como fonte de nossa fé, nos ensina a pedir, nos ensina a chamar a Deus de Pai, nos ensina a orar, aumenta a nossa fé, nos dá sinais, nos mostra o caminho, se apresenta como caminho, verdade e vida, se apresenta como luz, se apresenta como apoio, presença e sustento na nossa fé. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. De modo que agora compreendamos isto. A fé, como uma exigência, ela nos pede abandono. Abandonemo-nos, irmãos e irmãs, inteiramente nas mãos de Deus, sem reservas, sem limites. O abandono que fazemos nas mãos de Deus mostra a quantidade da nossa fé. E depois aquilo que pedimos, aquilo que a fé nos garante. Nos abandonamos em Deus e ao nos abandonarmos a Ele sem reservas e sem limites, Ele nos garante a sua presença, o seu apoio, o seu auxílio. Eis que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que o Senhor aumente a nossa fé, a fé na igreja, a fé nos irmãos e irmãs, a fé na caridade, a fé na misericórdia, e que aumente também a fé em Deus nosso Pai, a fé no Filho Jesus que por nós morreu, ressuscitou e assim nos salvou, e a fé no Espírito Santo que conduz a igreja e também continua nos conduzindo em todos os momentos da nossa vida. Peça, meu irmão, que Deus, pelo seu Espírito Santo, aumente em sua vida o dom da fé e que a fé possa nos guiar, não às escuras, mas como que às apalpadelas, mas na certeza de que temos um suporte, um apoio, uma presença, uma força. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva para ti o teu olhar e te dê a tua paz. Volva para ti o teu rosto e te cubra com a tua misericórdia. Te abençoe o Deus da vida, o Deus misericórdia, o Deus que aumenta a nossa fé, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ontem, irmãos e irmãs, tivemos a belíssima celebração eucarística, na qual os nossos dois irmãos, Helder e Moacir, agora os diáconos Helder e Moacir, foram ordenados para o serviço da igreja, servindo aqui no nosso decanato de Biporã, de modo especial na nossa paróquia Nossa Senhora da Paz. Vamos agradecer a Deus por mais estas duas vocações, por suas famílias, são dois irmãos casados, diáconos permanentes, e que vão continuar servindo a igreja agora com o ministério da diaconia, que exige, que é de fato
cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, cuidar da caridade. O homem da palavra, homem da Eucaristia, na liturgia com a sua função própria, nos sacramentos no auxílio, mas sempre visando a caridade. Que Deus abençoe estes 2 novos diáconos, estes nossos irmãos, e que saibamos acolhê-los, respeitá-los e também abrir-se a este ministério bonito que a Igreja concede como auxílio para o povo de Deus, o povo santo do Senhor. Um bom domingo, uma semana abençoada a todos vocês e que nesta semana tenhamos momentos para provar, aumentar e alimentar a nossa fé. Amém.